Bom dia! Hoje é quarta-feira, 30 de agosto e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Um engavetamento envolvendo 3 carretas, 2 carros e uma caminhonete com 6 feridos na Anchieta, perto de Cubatão, esta semana, trouxe à tona novamente a questão da utilização da rodovia apenas para caminhões. Para debater o tema, o Bom Dia Baixada recebe o vereador de Santos, Kenny Mendes, o professor Kenny. Professor Kenny, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Um prazer enorme estar aqui. E também o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Santos, Clóvis Talarico. Doutor Clóvis, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme participar desse programa tão relevante, né? E estamos tratando de vidas. Exatamente, não de vidas. Não somos carga, somos vida. E a partir de agora, você que está em casa também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. O acidente dessa semana promoveu imagens impressionantes e a situação só não foi pior por um milagre, né? A gente tinha 11 pessoas dentro dos veículos envolvidos, 6 feridos levemente, e a pergunta que fica porque a Polícia Rodoviária informou que um dos caminhões que teria causado o acidente perdeu o freio, né? E ele saiu fazendo o que eu costumo chamar de strike, um boliche, né? Porque estava fora da área de escape, ele não tinha ribanceira, ele tinha ou a ribanceira ou os carros para poder escapar. Por que é tão difícil fazer da rodovia Anchieta uma rodovia apenas para caminhões? Bom, no meu entender, ali se trata de uma exploração, uma estrutura de mercado monopólio. Anchieta e Imigrantes, é explorada por uma única concessionária. E o problema maior, não há concorrência, portanto. Não havendo concorrência, as reestruturações, as instalações são meramente paliativas, né? E temos um constante aditamento de contrato, né? Aditivo ao contrato, que hoje leva o direito da Ecovia a explorar até 2025. E ainda com a possibilidade das obras na entrada da cidade, se forem entregues à rodovia, a Ecovias, com ampliação desse prazo da concessão. Exatamente. A partir do momento que você deixa de abrir concorrência pública, que é a licitação, quem está prejudicado é o consumidor. E no nosso caso aqui, os moradores da Baixada Santista. E o Porto. E o Porto, né? A gente tem aqui a maior joia, que é o Porto de Santos. Professor Kenny, por que é tão difícil? O senhor concorda com a opinião do Dr. Clóvis? Concordo plenamente. Às vezes eu chego a pensar até que é um pouco de má fé também, né? Nós temos ali na nova pista da Imigrantes, a descida, por onde descem os veículos na maior parte do tempo, nós temos ali radares de 80 km por hora, e a impressão que se tem é que eles querem deixar aquela via lá livre, né, uma pista de corrida. Um highway, né? Para que o máximo de pessoas sejam multadas, porque é o radar que mais dá lucro no Brasil, é o radar da descida da nova Imigrantes, né? Então, e detalhe, né, aquela velocidade de 80 km por hora, ela era temporária, né? Quando a Imigrantes foi inaugurada, ela era de forma experimental. Sim. Durante 6 meses, mas deu tanto lucro que continua lá até hoje. E é uma pegadinha, né? Parece uma pegadinha, né? Sim. Quando você vê, você já está em cima do radar, ou você já passou por ele, né? Sim, e a descida ajuda, né? O impulso, vamos dizer assim, então você tem que ficar constantemente com o pé no freio para não ultrapassar aqueles 80 km por hora, senão é muito fácil levar uma multa ali. Apesar da rodovia ficar entre as cidades de Cubatão e São Bernardo do Campo, o senhor, como vereador, já há alguns anos, tem tentado, eu não digo pressionar, mas tem tentado sugerir algumas alternativas para os órgãos competentes, para a Artesp. O senhor teve algum retorno, alguma resposta? Olha, no começo, 2013, nós fizemos diversos protestos, né? Quase que fechamos a estrada no acesso lá em cima, na capital. Depois fomos, de certa forma, intimados, né, ameaçados por um oficial de justiça que, caso nós fechássemos a estrada, seríamos processados aí em R$250 mil.
Depois decidimos fazer um protesto inteligente, juntamos aí centenas de motoristas e pagamos o pedágio, todo mundo pagando o pedágio nesse dia em moedas, né, para fazer um protesto pacífico, mas ao mesmo tempo causar um transtorno para a concessionária. E recebemos, né, fomos recebidos pelo secretário de Estado na época do governador Geraldo Alckmin, junto com subiu também o prefeito Paulo Alexandre, na época o prefeito Billy de São Vicente. E a única vitória que a gente conseguiu na época foi a liberação da faixa da esquerda para os fretados, que eles também tinham que ficar na faixa da direita, prensado entre caminhões. Que, aliás, muitas vezes eles não respeitam a faixa que eles devem trafegar e trafegam na faixa de carros. Com certeza, Acho muita que frequência. Maioria das vezes, na maioria das vezes. E foi, esse foi o avanço que nós conseguimos, mas é muito pouco. Como você bem disse, Nathalie, se trata de vidas e não de carga, né? Passageiro não é carga, então tanto para os veículos particulares como também para os ônibus fretados, que vale lembrar, na época, em 2013, eram aproximadamente 12 mil pessoas da Baixada Santista que subiam e desciam diariamente. Hoje em dia, com a crise, eu tenho ampla certeza que esse número deve ter crescido bastante, até pela falta de empregos aqui na Baixada Santista. Então nós deve estar beirando aí próximo dos 15 ou até mais, próximo a 20 mil pessoas. Então é muita gente e é um milagre que uma tragédia maior ainda não tenha ocorrido. O acidente dessa semana, as imagens realmente são impressionantes. Assim, a primeira pergunta que a gente faz quando vê a foto é quantas vítimas? Porque... Exatamente. E quando saiu a resposta que eram apenas 6 vítimas leves, a gente vê que aquilo ali foi um milagre, porque a carreta desceu desenfreada, desgovernada. Sim. Né? E nós já exibimos, inclusive, aqui na Santa Cecília TV, um vídeo que mostrou uma carreta pela Anchieta descendo desgovernada. Por sorte, aquela carreta não tinha ninguém na frente dela, porque senão ela ia levar. Ela entrou na área de fuga, senão ela ia acontecer a mesma coisa. Na verdade, aquilo que aconteceu essa semana já era algo muito anunciado. Sim. Já ocorreram outros acidentes, né? Inclusive na década passada, uns 12, 14 anos atrás, se não me falha a memória, tivemos até um motorista que foi decapitado, né, ao atingir a traseira de um caminhão, né? E os próprios caminhoneiros querem isso também. Eu conversei bastante, porque eles têm muitas preocupações. A gente tem que pensar também pelo lado do caminhoneiro. Claro. Você está descendo uma das estradas mais íngremes do Brasil, com toneladas e toneladas de carga, e às vezes você tem um caminhão vazio, que ele é obrigado a ficar entre 2 caminhões lotados, né, com problemas de freios, e ao mesmo tempo se preocupar com o motociclista, se preocupar com pontos cegos do caminhão, se tem algum motorista, algum carro, e convenhamos, nós temos também péssimos motoristas também, carros que vão costurando caminhões. Que desrespeitam as leis de trânsito. Leis de trânsito. Então, para eles, para os caminhoneiros também, o que eles mais desejam é isso, a Anchieta ter as 2 pistas livres. A pista da direita para os caminhões pesados, né, com cargas que tem que descer a 20 por hora, 25 por hora, e a pista da esquerda para veículos, para caminhões mais leves, né, sem ter que se preocupar com outras vidas, né, e apenas com carga, né? Não, e na verdade, assim, como a gente tem aqui o porto, isso seria, inclusive, uma alternativa. Enquanto a gente não resolve o problema da entrada da cidade, a logística toda que precisa existir, seria uma alternativa para o fluxo ser mais organizado, né, doutor? Esse problema já foi até legalizado, vamos dizer assim, ele foi anunciado legalmente através de uma portaria da própria Artesp, uma portaria número 11 de 2002. A gente está falando de 15 anos atrás. Exato. E já se destacava a problemática do sistema de freio dos caminhões, de reboques, semi-reboques, vans e ônibus. E eu creio que não houve daí em diante, não houve, ao contrário, houve uma omissão, tanto da Artesp como da Ecovias, na fiscalização desses sistemas de freio desses caminhões. No Rio de Janeiro, bem ou mal, todos os veículos sofrem fiscalização anual. Precisam passar por fiscalização, porque, como bem disse o professor Kenny, não adianta a gente ter uma Anchieta só para caminhões
se a gente tem caminhões trafegando com muitos problemas de manutenção. Aí a gente vai continuar tendo problema. Risco de vida dos caminhoneiros. Exatamente, também. dos caminhoneiros. Existe alguma forma de se pressionar a Ecovias, a Artesp, para que haja uma fiscalização efetiva, ou até, não sei se pressionar, mas conscientizar, inclusive as empresas que contratam esses caminhoneiros sobre a importância da manutenção desses veículos? Olha, pressionar as diferentes esferas de governos, né? Como a Anchieta fica entre as cidades de Cubatão e São Bernardo, fica um pouco difícil. Eles acham que Santos não tem nada a ver, né? Exatamente, só que eles esquecem que o maior porto da América Latina fica aqui. Esses caminhões estão vindo para cá. Pessoas, parentes, trabalhadores da Baixada Santista sobem diariamente por ambas as estradas. Sim. Então, tem importância para a cidade, sim. A cidade deveria ser ouvida. Temos que pressionar os deputados estaduais, sim, principalmente, né, para que eles possam pressionar não só a Artesp, como também o governador do estado de São Paulo, mas também eu estou, inclusive, conversando com outros vereadores da Baixada Santista para formar uma comissão intermunicipal. Porque a gente tem que pensar metropolitanamente, né? Esse é um problema, assim, o que vem pela Anchieta e o que vem pela Imigrantes ainda, abastece as 9 cidades da Baixada Santista, né? Então, assim, não é só Cubatão, não, muito menos São Bernardo do Campo quando sobe, muito mais Santos, Cubatão, Guarujá, mas tudo passa por aqui. Então, assim, se a gente não pensar de uma maneira metropolitana no problema, a gente vai continuar enxugando o gelo. Com certeza, está corretíssima, Nathalie. É complicado também, né? Eu acho que tem algumas agências, como a Artesp, por exemplo, que recebem poderes tão estranhos de se entender, né? Que conhecedores do assunto. Eu lembro de um caso. Nós avançamos bastante em 2013 e 2014 em referência aos fretados que queriam descer pela Nova Imigrantes. Sim. E descobrimos que havia um erro de projeto, um erro estrutural mesmo, que o ângulo de descida não permitia que veículos pesados seguissem viagem durante longo tempo sem ter problemas nos freios. Apesar de eu contestar um pouco disso, porque esse estudo foi feito na época que a maioria dos ônibus ainda usavam freios a tambor, né? Hoje em dia não, ABS e tudo mais. Mas mesmo assim, vamos supor que o argumento deles esteja correto. Tudo bem, os fretados não podem descer pela Nova Imigrantes. Aí eu fiz uma sugestão, na época nós tivemos uma comissão grande aqui, representante da Artesp desceu até Santos, junto com outros membros do governo do estado e da Baixada Santista, e aí eu propus uma solução. Eu falei, então tá bom, já que não dá para descer pela Nova Imigrantes, vamos fazer o seguinte, sobe-se pela Nova Imigrantes e desce pela Antiga. Né? Foi aí que o assunto morreu. Parece que a fórmula, a verdade veio à tona, a gente não tem como contra-argumentar isso e não se falou mais nada. Né? Por quê? Volto a dizer, aquilo no começo, informações extraoficiais, né, de bastidores, voltaram ao tema do radar, né, que ele não é interessante para eles ter obstáculos na Nova Imigrantes, né, outros veículos pesados deixando o trânsito mais lento e nem tirar aquele radar de lá, porque aquele radar dá muito lucro, né? Infelizmente. Eles estão se omitindo, né? Isso é uma grande omissão. Porque se há uma proposta e não há uma contestação da viabilidade dessa proposta, há um silêncio, há uma omissão. Eu não sou engenheiro, mas eu ouso discordar das argumentações da Artesp nesse sentido de segurança dos freios, porque nós não ouvimos ainda os fabricantes. Exato, sim, também. Exatamente. E é impossível que um caminhão do mesmo porte, que tem acesso ao Porto de Santos via rodovia Anchieta, que eu acho que é mais íngreme, o grau de inclinação. Exatamente. Curvas mais acentuadas, velocidade reduzida por força dos radares. E na Imigrantes a velocidade é 80 km por hora. E você comparando com a Serra das Araras, que as enormes carretas que descem pela Serra das Araras ao Pôr do Rio, eles ocupam as duas pistas em vários momentos da serra. Sim. Então, como é que o freio funciona pela Serra das Araras? E não funcionaria. Não funciona nesse sistema que o senhor falou, vereador.
né, dentro de uma operação subida. Exato, né, exatamente. Que supõe que seja seguro. Exatamente. Eu acho que é uma desculpa esfarrapada. Esfarrapada e uma omissão das autoridades. A gente tem que deixar claro, quando a gente fala do Porto de Santos, o Porto ele recebe todo tipo de carga. Sim. Né? Inclusive cargas perigosas. Perigosas, né? exato. Aliás, ontem a Imigrantes ficou interditada depois que um novo acidente aconteceu. Uma carreta tombou e causou o vazamento de soda cáustica. O caminhão ficou atravessado na altura, a gente está vendo aí as imagens, na altura do quilômetro 27, depois que se envolveu em um acidente com outros 2 automóveis ali, ó. Sendo impressionante, a gente está numa reta, a gente não está nem numa subida nem numa descida, a gente está numa reta, o local foi isolado pelos bombeiros e pela CETESB, por causa do produto ser perigoso, vazou soda cáustica, a Ecovias desviou o tráfego sentido São Paulo para a pista norte da Anchieta. 2 pessoas tiveram ferimentos leves. Mais uma vez... Outro milagre. Outro milagre. Né? A gente está contando, eu vou dizer que com a vida do gato, né? Se o gato tem 7 vidas, já perderam 2 e assim, quer dizer, vai precisar acontecer uma tragédia para que as autoridades se manifestem. Assim, passou acho que da hora do poder público parar de agir só quando o problema acontece, né? Sim, e parar de pensar apenas no lado financeiro, começar a pensar um pouco também na importância da vida das pessoas, né? E voltamos no intervalo com uma boa notícia para quem está à procura de emprego em Santos. E a fila é grande. Com o aumento das vendas no primeiro semestre deste ano, lojistas daqui programam contratar novos funcionários. Até o Natal, a tendência é que 5.000 vagas sejam criadas. A gerente desta loja de roupas no centro de Santos está animada para as vendas no fim do ano. Para manter a qualidade no atendimento, vai abrir vagas para vendedoras. Cada mês assim está melhorando, está aumentando as vendas. Por enquanto só eu fico aqui na loja, mas futuramente realmente vou precisar de uma pessoa, principalmente no final de ano, né? A subgerente desta loja no Boqueirão também está otimista e já faz planos para os próximos meses. A gente espera o crescimento, né? Segundo as pesquisas, vamos ver se a gente consegue. Então, contratar uma outra funcionária? Sim, contrataremos uma outra funcionária se isso se confirmar, sim. Após 2 anos de queda no faturamento, as empresas vão ter um fôlego maior nesse semestre. A estimativa é do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, que prevê aquecimento de 5% nas vendas para o fim do ano. Número que reflete na quantidade de contratação de funcionários temporários. Temos as grandes lojas que com certeza irão contratar um número maior do que um funcionário. Temos aqui na região aqui do Gonzaga, lojas que são nossos associados, vão contratar 6, 7 funcionários. Por necessidade, porque já estavam com o número justo de funcionários nessa época, durante o ano, inclusive vem melhorando o faturamento. E aí o treinamento requer a contratação agora em outubro, que para o final do ano essas pessoas já estejam preparadas para poder atender. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas da região diz que o aumento no número de contratações temporárias está diretamente ligado às vendas do primeiro semestre do ano. Isso deverá possibilitar a efetivação dessa mão de obra. O lojista por si só e eu também somos otimistas e achamos aí que já saímos aí do fundo do poço. Eu acho que o comércio tende a dar uma crescida e uma melhorada. Teremos um final de ano não muito bom, mas acho que vamos voltar a um índice aí de 2013, que já era em queda, mas um índice que já é muito melhor do que 2014, 2015 e 2016. Qualquer melhora, por menor que seja, é um bom indicativo, é um indicativo positivo que a nossa economia começa a reagir, e isso é bastante importante, porque de fato o país vive a pior crise da sua história. E voltamos a debater o uso da rodovia Anchieta apenas para caminhões. Na bancada hoje, o vereador de Santos, Kenny Mendes, o professor Kenny, e Clóvis Talarico, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Santos. Você pode ajudar neste debate através do WhatsApp, que é o 13, está aí na tela, 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos ao vivo. Dr. Clóvis, a OAB, através da Comissão de Direito Tributário,
em maio deste ano, apontou inconstitucionalidade no uso do sistema Anchieta Imigrantes. Por qual razão? Estamos falando agora há pouco, nos bastidores, né, no intervalo, o professor Kenny já levantou a questão, qual seja, pagar o pedágio da praça pedagiada da Imigrantes e ser obrigado a descer pela Anchieta. Obrigado a descer pela Anchieta. Isso é de uma inconstitucionalidade irrefutável, né? Porque todos, está ali bem esculpido no artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei e direitos e obrigações, inclusive os estrangeiros que aqui residem. Opa, claro. Por que essa discriminação arbitrária da Ecovias? Eu pago um serviço pedagiado, foi essa discussão inicial. Vocês podem perguntar por que o presidente da Comissão Tributária está aqui. Porque a discussão inicial era inicialmente o pedágio, não é, professor? Sim. E a discussão era se era um preço público, tarifa, ou taxa. Sim. É preço público porque é uma atividade privada. Exato. E essa discriminação e determinação de desvio da minha rota fere totalmente a Constituição Federal. A Ecovia se manifestou? Se manifestou, mas ela disse que pelo excesso de tráfego ela tem o direito de desviar. Ela tem ferindo a lei. Ferindo a lei. A realizar aquelas operações que eles chamam 8x2, eu chamo de 2x8. 2x8, porque você está voltando para a Baixada Santista. É 2x8 porque eu sou o menorzinho. 2x8, eu ouso dizer 1x8, né? Porque a outra, a segunda são caminhões. Então é 1x8, né? Então, você vê como é absurdo o argumento da Ecovias, que ela tem o direito seria a mesma coisa que um lojista, sei lá, uma loja de departamento que está vendendo televisões. Sim. Ela vende televisões, mas na hora da entrega ela fala, olha, compraram muita televisão, então eu vou te dar um radinho de pilha no lugar, né? Você comprou uma televisão, mas tem muita gente comprando, então você é obrigado a te dar um radinho de pilha. É um absurdo, né? Ela, como uma concessionária, cabe a ela resolver o problema, né? Encontrar uma saída dentro da lei, não fora dela. Eu acredito que o erro já está no planejamento da obra, da construção. Sim. Por que 3 pistas, se lá em cima são 6 pistas? Por que esse funil? Né? E houve alguma contestação no governo do Estado para que realizassem só 3 pistas? 3 pistas. Não creio que não. E não tem AVCB até hoje, hein? Desde a sua construção não conseguiu AVCB. Não, né? A nova Imigrantes. Ou seja, nós estamos numa rodovia que não tem liberação, né? Uma liberação extremamente importante que garante a segurança de todo mundo que está passando por lá, né? Uma audiência pública foi realizada em maio e outras reuniões estavam programadas. Já houve algum avanço? Nessa primeira audiência pública, nós convidamos várias autoridades, várias casas legislativas. Convidamos, não. Quem foi? Convidamos. A Ecovias foi? Foi a Ecovias. Só a Ecovias. Só a Ecovias. Tem interesse direto pela exploração econômica. Da Viária. E da Câmara foram 2 representantes, né, dos vereadores, e o Bruno Orlandi, que é o nosso contato mais próximo, por ser advogado. Uhum. Mas a gente conhece todo o trabalho do Poder Legislativo Santista, né, da época do professor Kenny, até anteriores, e marcamos agora, foi formada uma comissão especial de vereadores, me parece agora que o projeto do professor Kenny será formada uma comissão especial de vereadores da Baixada. Intermunicipal, metropolitanamente, nós vamos discutir o problema metropolitanamente. Isso, exato. E nessa próxima audiência pública deverá ser realizada no final de setembro, aproximadamente, até para que a gente possa convidar todos, inclusive os fabricantes de veículos pesados. Porque se a justificativa é que a questão dos freios, vamos ouvir quem fabrica esses freios, né, para saber se é seguro ou não é seguro, e com certeza o engenheiro vai dar um laudo bastante criterioso para que possa ser apresentado para as autoridades competentes. Com certeza, e o fabricante, com certeza, é de interesse dele também. Se realmente houver um risco, ele não vai colocar a reputação da sua marca em risco. Exatamente. Em um desses feriados prolongados, eu tive uma péssima experiência. Eu demorei 4 horas
para trafegar 7 quilômetros e acessar a Anchieta. Foi assim, terrível. Eu estava com meu marido e com a minha filha. Eu comecei de dia e acabei de noite, esses 7 quilômetros. Como é que a gente pode tentar conciliar o uso da rodovia, no caso, a imigrantes, atendendo a todos sem discriminação? Eu acho que a sugestão do professor Kenny é a mais adequada. Que eles forneçam nessas operações 2x8, 3x8, ao menos. E permita que os moradores da Baixada Santista façam a opção, a escolha. Utilize pelo menos uma pista da Imigrantes. Ou a nova ou a antiga. E separar o joio do trigo. Sim, deixar os caminhões lá na rodovia Anchieta e os veículos mais leves passageiros na Imigrantes. Em uma das pistas. Isso sem falar no risco que o motorista corre diariamente, né? Quando eu pelo menos já noticiei pelo menos 7 casos de moradores e de turistas que acabaram perdendo a vida, morreram. Também. Né? Em assaltos realizados na Anchieta, naquela altura de Cubatão. Né? E ninguém se responsabiliza. Quando a gente vai cobrar, a resposta é: a segurança pública é de responsabilidade do governo do estado. Ok, é de responsabilidade do governo do estado, a gente sabe. Só que assim, nós temos uma concessionária envolvida, né? E o Código de Defesa do Consumidor prevê que, sendo concessionária, permissionária, o poder público ele é corresponsável também e deve oferecer essa segurança aos motoristas, o que não acontece, né? Então a gente tem o problema de acidente, o problema de segurança e a gente tem um desrespeito diário à vida do motorista. Isso não cabe uma ação na justiça, doutor? Olha, vamos começar pelo fator dinheiro, né? Que é todos os municípios recebem participação do pedágio. A título de ISS, os municípios, e o governo do estado recebe atualmente, era um percentual de 3% da arrecadação para os cofres públicos estaduais, que tem maior gasto, né, inclusive. E agora, me parece, com o último termo aditivo, passou a ser de 1,5%. Então, todos têm participação nos lucros, vamos dizer assim. Da Ecovias. Não vamos dizer lucro, mas da arrecadação dos pedágios. E o Estado não pode só o Estado ser cobrado. Sim. No âmbito da segurança. Eu acredito. Os municípios têm que se unir. Os municípios, através das guardas municipais, da Polícia Civil, as câmaras de vereadores, militar. né? A gente tem aqui, embora isso seja de responsabilidade do Estado, os nossos representantes, e quando eu falo nossos, eu falo região metropolitana da Baixada Santista, também devem sentar e discutir a questão, né? Pessoas estão morrendo vindo para a Baixada Santista. Na Câmara de Santos, como é que os vereadores têm tratado esse assunto, professor? A gente tem se manifestado bastante, né? No plenário, temos cobrado, mas infelizmente aquela diferença de poderes, né? É triste isso ver isso, que às vezes um órgão federal ou um órgão estadual, como é o caso, acha que não deve dar satisfações a um vereador, porque o vereador tem um poder localizado no seu município, né? E, infelizmente, é errado isso. E, como bem disse o doutor também sobre tributação, né? A nossa pirâmide é totalmente invertida, né? Quando se trata de arrecadação de tributos, né? A maior parte fica para o governo federal, a intermediária para o governo estadual e a menor para o município. Só que as pessoas moram nos municípios. Exato. É onde a pessoa vive, onde a pessoa vai para a escola, usa os serviços de saúde e todos os tipos de serviços. E a menor fatia dessa pirâmide invertida de arrecadação vai pro município e a maior fatia que vai pro governo federal desaparece, né? Ou pelo menos tem desaparecido nos últimos anos. Bastante, né? E bastante. Nós temos representantes, a gente já falou da importância do diálogo com representantes na Assembleia Legislativa. Quando se trata das problemáticas envolvendo o sistema Anchieta Imigrantes, os nossos deputados, como tem sido o diálogo entre os nossos vereadores e os nossos deputados, porque eles acabam sendo os nossos interlocutores. Sim. Né? Como é que está esse diálogo? Os nossos representantes, eles têm a consciência desses problemas? Eu acredito que sim, né? Isso é noticiado em todos os veículos, né? O caso do último acidente da Anchieta foi uma notícia nacional, né? Sim. Sabe, em todos os órgãos de imprensa.
Mas, infelizmente, eu não sei se a empresa tem uma influência muito grande, né? Parece até que é protegida um pouco, né? Tanto pela Artesp como pelo governo do estado. Mas, infelizmente, não tem havido esse diálogo com os representantes da região. No passado, até o ex-deputado Luciano Batista, né, até o término do seu mandato, em 2014, ele se envolveu, agendou uma reunião com o governador, estivemos no Palácio dos Bandeirantes, mas depois disso não trataram mais do assunto. Os novos deputados que assumiram não trataram mais do assunto. E a gente não pode esquecer que há 3, 4 anos a gente teve aquele mega engavetamento, né? Sim. Com quase 300 veículos, né? Aquilo é, além de muito preocupante, vergonhoso, né? É vergonhoso, assim. Ontem eu estive aqui discutindo turismo com a secretária de turismo do Guarujá e com o secretário de turismo de São Vicente, porque o turismo hoje já vem sendo enxergado como uma ferramenta extremamente importante para o fomento da economia, e quando a gente tem todos esses problemas, a gente pode dizer que os esforços para transformar a costa da Mata Atlântica num destino turístico podem estar ameaçados, né? Sim, ainda mais com problemas como esse, onde o motorista já desce com receio, vamos dizer assim, de ser assaltado na estrada, desce com receio de transitar entre caminhões com cargas perigosas. Obviamente isso aí acaba afastando e o turista, vamos dizer assim, optando por outras localidades, né, ao invés de descer para a Baixada Santista e gerar empregos aqui na região. Dr. Clóvis, no caso do acidente desta semana, na Anchieta, nós tivemos muitos danos materiais, né? Os donos desses veículos, eles podem acionar quem para serem ressarcidos? Quem eles devem acionar? Particularmente, né, uma opinião, no meu entender, e conhecendo toda a problemática do sistema Anchieta Imigrantes, todos são coniventes, todos quem? Envolvidos. A Artesp, porque sabe dos problemas e colocou numa portaria de 2002, a portaria 11, é muito clara, objetiva, dizendo da eficiência do freio. Então, a Artesp já sabe que o problema existe. É o órgão regulador. A Ecovias é o órgão explorador. Então, eu chamo esses dois para a responsabilidade objetiva, que independe de culpa. Sim, sim. E o próprio transportador, o caminhão, né, o dono do caminhão, por falta de manutenção. Perfeito. E coloco o risco, é o chamado dolo eventual, assumiu o risco de produzir aquele acidente. Sabendo que estava com problema, foi para a estrada. Foi para a estrada colocou e em causou risco, o dano. E causou um dano que, por milagre, não foi fatal. Não foi fatal. E abrimos o último bloco falando de saúde. O cigarro tem mais de 4.200 substâncias tóxicas e 50 doenças estão associadas ao vício. Apesar da informação estar cada vez mais acessível, por ano, mais de 200 mil brasileiros ainda morrem por causa do tabaco. Ele faz parte do cotidiano de mais de 18 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, 11 milhões e 100 mil são homens fumantes. Entre eles, este aposentado de 70 anos. O hábito começou como brincadeira quando tinha 14 anos e se tornou um vício. Para me exibir. Porque na televisão eles mostravam gente de bem. Então, como e meus amigos, então a gente comprava o cigarro mais barato que tinha, no maço mais caro, para se exibir para as menininhas. Só na fumaça são encontradas mais de 4.700 substâncias tóxicas. A nicotina é responsável pela dependência. O cigarro pode desencadear cerca de 50 doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Estima-se que 200 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil em decorrência do fumo. Odilon sabe dos perigos dessa dependência. Colocou o primeiro cigarro na boca aos 14 anos. Hoje ele fuma um maço por dia, mas já chegou a fumar 3. Aos 51 anos, já tentou largar o vício várias vezes. Na primeira vez não tive muito êxito, né? Que aí eu falei assim, a partir de amanhã eu paro de fumar, mas o amanhã nunca chegava. Então eu sempre falava amanhã. E da última vez que eu tava no Rio, eu fiquei aí acho que quase 5 meses sem fumar. Mas aí depois eu voltei.
Toda vez que tenta parar, começa a sentir os sintomas da dependência. Se eu ficar muito tempo sem fumar, eu fico meio agitado, eu já fico meio nervoso. Mas os números mostram que muita gente conseguiu vencer o vício. Segundo o Ministério da Saúde, entre 1990 e 2015, a porcentagem de fumantes diários no país caiu de 29% para 12% entre homens e de 19% para 8% entre mulheres. Este comerciante fumou dos 16 aos 31 anos. Com muita força de vontade, conseguiu deixar o cigarro de lado. Eu comecei a ter gosto, paladar pelas coisas. Hoje, assim, me chama muita atenção quando eu entro, uma pessoa sai do elevador que ela acabou de fumar. Aí ela sai, eu sinto aquele cheiro, eu ainda brinco para minha esposa, falava assim, amor, eu tinha esse cheiro? Ela fala, tinha. Então, assim, para a saúde, eu tinha um resfriado crônico. Quando eu pegava um resfriado, ele era difícil acabar. Hoje não, hoje eu não sei mais o que é isso. Cigarro nunca mais. Uma bela decisão. Parar de fumar envolve força de vontade e a percepção de que o indivíduo precisa de ajuda médica, né? A nicotina é uma substância viciante. Então, assim, é preciso que haja a vontade de parar de fumar, mas também a consciência de que a medicina está bem avançada e que a pessoa vai sim precisar de ajuda médica. E voltamos a conversar com o vereador de Santos, Kenny Mendes, o professor Kenny, e também com Clóvis Talarico, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Santos. Hoje nós estamos falando sobre o uso da rodovia Anchieta apenas para caminhões. A gente está com bastante participação no Facebook. Agradeço a todos pela nossa audiência também no Facebook. E os nossos participantes, eles estão... Um dos questionamentos que eles estão fazendo, que eu iria fazer, é a questão da ampliação da nossa malha ferroviária. O Brasil, há muitos anos, fez uma opção pela rodovia. Nós somos um país rodoviarista. No entanto, nós já percebemos que nós não temos mais condições de contar apenas com a rodovia, né? Um estudo da própria Codesp estima que até 2025, em menos de 10 anos, 40% das cargas cheguem, por exemplo, ao Porto de Santos pelas rodovias. Vocês acreditam que nesse curto espaço de tempo a gente consiga fazer o investimento necessário para que a gente tire os caminhões da rodovia e aí tenha um tráfego mais adequado, menos perigoso? Infelizmente, não querendo ser pessimista, com as atuais condições da economia, eu acho meio difícil. Torço muito, seria a mais perfeita das ideias e a mais lógica, né? O mundo inteiro é assim. Nós estamos parados no tempo ainda, usando ainda métodos do século XX, né? Para transporte de cargas, né? Mas, como dissemos no começo do programa, com o maior porto da América Latina e agora com o crescimento cada vez maior de containers, né? Tanto container que está caindo até no mar, né? Até no mar, exatamente. De tanto container sobrando aí, seria o ideal, né? Você ter a maioria dessas cargas descendo via malha ferroviária, né? Principalmente quando chega a época de safra de grãos também, Sim. que vamos começar em breve, né? Se nós já estamos sofrendo aí, tendo que dividir espaço com caminhões na estrada, pessoal que se prepare. Aquele pessoal que mora lá na ponta da praia e que tem o problema anualmente. De grãos. Acho que pelo menos umas 2 vezes por ano eles têm problema, né? Sim, e a tendência agora é aumentar, Sim. né? Porque a economia... na situação que está e com o valor do dólar referente ao real, então a exportação de grãos, tivemos mais uma safra recorde, né? Quer dizer, vai ser a maior de todos os tempos, então você imagina como serão os congestionamentos nos próximos meses. É bom por um lado, porque nós temos o agronegócio e é o que está sustentando a nossa economia atualmente, mas para quem vive aqui, por exemplo, em Santos, na região da Ponta da Praia, sofre um bocado. Eu não acredito numa solução tão rápida a curto prazo, até 2025, na malha ferroviária do Brasil, porque é um problema até de lobby, né, na área de vendas de veículos pesados. Então não há muito interesse em fabricar trens e vagões para
E nós temos condições. Aliás, nós já há anos atrás nós já investimos. O Brasil chegou a começar a fazer investimento em ferrovia e deu certo, né? Assim, as ferrovias que nós temos hoje praticamente estão esquecidas, né? Sucateadas. Sim, a própria... E também para o transporte de passageiros. Exatamente. Né? Nós temos aí, como eu disse, aproximadamente em 2013 eram 12 mil trabalhadores que subiam diariamente só de fretados. Isso sem contar os veículos particulares. Sim. Então, se nós tivéssemos se nós tivéssemos um sistema eficiente de transporte de passageiros também, como era Santos Jundiaí, né, mas com transportes adequados para os trabalhadores, eu acho que nós poderíamos aí retirar muitos veículos da estrada, né? Mas também, como bem disse o doutor, lobby financeiro, imagina só quanto que deixariam de arrecadar também de pedágio, né? Se isso acontecesse. E a grande pergunta é assim, a gente também tem a possibilidade de investir no modal aquaviário, né? A nossa região é uma região que permite isso, né? O investimento. Nós temos o nosso deputado, o Papa, né? O deputado Papa, ele tem um projeto dentro da linha ferroviária que, inclusive, beneficiaria o turismo na nossa região e que, de certa maneira, impactaria no nosso Porto de Santos. Mas ainda é insuficiente, né? O mais interessante que, inexplicável até, existe uma lei estadual, é uma lei 9.851 de 97. 97. 20 anos atrás. 20 anos, vai fazer agora em novembro, faz aniversário. Essa lei foi sancionada pelo então governador Mário Covas, autorizando a licitação da construção da rodovia Parelheiros-Itanhaém. Exato. Há 20 anos. Não saiu do papel. Eu não acredito que não tenha dinheiro para se construir, até porque não é o Estado que constrói. Sim. É uma concessionária que irá privada, construir, né? E tem vários interessados. E essa rodovia, nova rodovia Parelheiros-Itanhaém, ela sairia do Rodoanel Sim. e viria direto para Itanhaém e já iria desafogar o trânsito consideravelmente da imigrantes, Anchieta Imigrantes. E aí sim investiríamos na ferrovia, porque tentar investir agora, no presente momento, em ferrovias é tampar o sol com a peneira. Eu concordo. Você não consegue trabalhar com cobertor curto. O professor Kenny falou. Nós temos a maior produção de grãos de todos os tempos. Como escoar tempestivamente esses produtos? E passa tudo por aqui, né? Passa. Chega até a ser incompreensível como é que eles podem ter planejado, projetado, como a Nova Imigrantes, uma ligação Planalto com o maior Porto de Santos sem pensar em transporte de carga, sem pensar... É absurdo isso. Assim, eu acho que são vários os desafios. Vem sido conseguir chegar a Santos pela Anchieta, os caminhões, eles aí enfrentam a entrada da cidade, né? Os acessos para poder chegar ao Porto de Santos. A gente está com obras em andamento, finalmente começaram as obras, né? É uma obra gigantesca, com um orçamento de 700 milhões de reais, com a participação das três esferas e com a possibilidade de estender a Ecovias a construção em troca da ampliação do prazo de concessão, sem abrir concorrência. É um absurdo. Fica um mercado monopolístico. E todo mundo sabe que onde existe monopólio, existe prejuízo ao consumidor. Isso é bem claro. Todas as estruturas de... Isso pode ser, inclusive, contestado, né? Aliás, está sendo avaliado judicialmente, né? Para que a viabilidade disso seja analisada. É importante que seja, né? Sim, mas nós estamos, acho que todos, trabalhando nesse mesmo sentido. Por isso que nós não tomamos uma medida judicial até o momento, porque iremos tentar exaurir através do diálogo, do acordo. Caso contrário, nós iremos tomar todas as medidas judiciais cabíveis. Eu quero encerrar o programa, faltam 4 minutos. Professor Kenny,
Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, né? E é sobre política. O senhor acredita, o senhor é um adepto das mídias sociais, Sim. né? E eu acho que foi um dos primeiros a descobrir o poder das mídias sociais. Mudou o jeito de fazer política? Acredito que sim, né? Eu tenho recebido semanalmente visitas de outros parlamentares de outras cidades. Outro dia tive um vereador do Maranhão que veio até aqui estagiar um pouco com a gente, conhecer um pouco mais, né? Paulínia, Itu, Rio de Janeiro, né? Foram dezenas de vereadores. Eu fico feliz com isso. Eu, desde o início, eu já era um adepto desde a época do Orkut, sim, né? Antes do Facebook, sim. né? E na época, quando eu ainda não era político, eu via que era uma ferramenta onde eu tinha um contato direto com os meus alunos, né? Eu continuo dando aula, né? Então era uma forma rápida de estar em contato com o meu aluno, tirar uma dúvida, dar uma explicação. E eu falei, por que não levar isso para o lado da política também? Eu estou na Câmara Municipal e de repente eu quero conversar imediatamente com o munícipe do Caruara, do Monte Cabrão, do Morro São Bento, da Zona Noroeste, e receber as demandas também, né? Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas os munícipes têm como me encontrar na rede social. Então isso me ajudou bastante no meu mandato. Na verdade, eu acredito que lugar de político não é no gabinete. O político tem que estar na rua, o político tem que saber quais são as necessidades do eleitor que o elegeu e representar com dignidade o voto que recebeu nas urnas. O Bom Dia Baixada termina, fica por aqui. Professor Kenny, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. O senhor volta para falar dos inúmeros projetos que o senhor tem e que são importantes e que a população precisa conhecer. Hoje a gente ficou especificamente na rodovia Anchieta porque vale a discussão. Com certeza vale. Com vidas de pessoas não se brinca, né? É um assunto sério e precisa ser debatido. Eu agradeço o convite, foi um prazer enorme estar aqui. Parabéns também, doutor Cláudio, também pelas muitas informações também que eu obtive hoje também, até para poder discutir melhor o tema. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Doutor Clóvis, muito obrigado pela participação do senhor com as informações pertinentes e eu acredito que se não houver diálogo, nós estamos em boas mãos. Muito obrigada. É verdade, eu que agradeço o convite, estamos todos à disposição, porque estamos todos preocupados, né, com as vidas em riscos dos moradores da Baixada Santista ao transitarem pelo sistema Anchieta e imigrantes. Estamos à disposição, ficamos à disposição. Muito obrigada. Você que está em casa, não esqueça também de curtir a nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e a nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.